Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre o que tem para se aprender num trauma de abuso e se tem passo a passo para superar trauma. E esse título eu tirei de uma pergunta que algumas pessoas fizeram perguntas muito parecidas, por incrível que pareça, entrou com muita força na lembrança das pessoas, ou enfim, é o tipo de coisa que acontece mesmo com muita frequência, essa questão do abuso e a pessoa ter que carregar o trauma para a vida toda. E como é uma resposta, essa pergunta, né, é uma resposta ao que eu coloquei, que foi dito assim. Então, eu vou colocar o resumo do que eu falei no vídeo passado, assim que você não precisa voltar no vídeo anterior para você entender este, mas se quiser, você pode ir para complementar, mas eu já vou dar o panorama aqui. O que eu falei no vídeo anterior? Que para a gente superar um trauma, para a gente ficar bem com a gente mesmo, apesar de ter acontecido alguma coisa muito ruim, muito dolorida, é importante que a gente aprenda com esse trauma, é importante que a gente revisite o passado, se for necessário, né? Se acontece de você estar carregando sequelas desse trauma, você revisitar o passado e aprender com ele e ver o que você pode tirar dali de informação, de lição a seu respeito, a respeito da outra pessoa, a respeito do mundo, a respeito das pessoas de forma geral, para você perceber que você teve um ganho, você teve uma compensação, apesar de ter tido muita dor, teve um aprendizado muito forte, então tem uma compensação. Ninguém está devendo, a vida não te deve nada, né? A vida te deu dor, mas também te deu aprendizado, aí você tem aquela sensação, então estamos quites, fiquei mais forte com isso tudo, eu estou sabendo melhor de mim mesmo hoje. E aí uma pessoa perguntou, mas o que tem para se aprender num trauma de abuso? Tem, e é isso que eu vou colocar, que eu quero conversar hoje com vocês, como é que a gente elabora, como é que a gente... E vai ter outras perguntas também, todas relacionadas a trauma, que eu coloquei aqui, então vai estar bastante completo, com vários ângulos, né, dessa mesma questão de trauma. Vamos falar sobre isso, porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo. Por exemplo, fazer uma terapia, tentar se entender, melhorar, se equilibrar aí dentro com você, para você ficar melhor com você mesmo, estar no mundo de uma forma mais tranquila, mais serena, mais motivada, mais interessante. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui na descrição ou pelo WhatsApp bem prático de pegar as informações, horário, valor, local de atendimento presencial em São Paulo, na região da Avenida Paulista, online para qualquer lugar, até para quem está em São Paulo. Então vamos lá. Não esquecendo de pedir para você para deixar o like, é a sua retribuição ao que você assiste, ao que você considera que é legal, é a sua forma de expressar para o YouTube que, ó, esse vídeo eu gostei, e aí ele recomenda para mais pessoas, eu agradeço também. Então vou colocar aqui o primeiro comentário, a pergunta que a pessoa me fez, que foi bem assim: o que eu posso tirar de aprendizado de abuso sexual sofrido na infância por parte de um familiar? Olha, a família aí sendo o perigo maior, as famílias sempre têm tanta preocupação com o que vai estar acontecendo na rua, também é preocupante, lógico, né? Mas não tem tanto esse olhar, a família, tá dentro de casa. Nessa questão, o perigo maior é dentro de casa, acontece com muito mais frequência. Aí ela responde, desculpa, não vejo como, mas sinto que foi um acontecimento que me trouxe uma raiva imensa. Quando você fala que te trouxe uma raiva imensa, você está me falando também que te trouxe uma força imensa. Uma força dolorida, uma força, né? Mas veio uma força intensa. Que em muitos momentos me atrapalhou, mas em outros me ajudou a superar e vencer. E acredito que até que tenha te ajudado a superar e vencer outras coisas, porque com essa força, com essa raiva, talvez você tenha, talvez não te conheço, mas é possível que algumas pessoas tenham desenvolvido um instinto de proteção muito grande que fala assim, aquilo aconteceu comigo, mas outras coisas não vão acontecer, e você usa aquela raiva como proteção. Passei uma boa parte da minha vida adulta achando que tinha perdoado meu agressor,
mas de anos para cá descobri que não devo e não quero perdoar essa pessoa, que não sou obrigada a isso. Eu acho que a gente precisa entender perdão, gente. Eu já falei tantas vezes, perdão não é passar a mão na cabeça de quem te fez mal, não é falar tudo bem, não, nunca vai estar tudo bem, fez porcaria, fez, tá? Prejudicou, não é passar a mão na cabeça e falar, agora vamos ser amiguinho, não, de jeito nenhum. Perdoar a pessoa é você tirar ela do seu coração e falar, ficou para trás, eu vou viver a minha vida porque eu não mereço carregar essa pessoa, nem a ideia dela, nem o... tô procurando, tá aqui, nem a ideia dela, nem a lembrança, nem o sentimento, não merece que eu carregue nada dessa pessoa. Então, perdoar isso é, sabe, jogar essa pessoa para longe e falar, agora sou eu, não carrego mais ela. Eu vou me levar sozinha, porque ela tá muito pesada, não preciso carregar esse peso. Entende o que é perdão? Se você entender perdão nesse sentido, vai ficar mais fácil de você perdoar, que você vai ver que o perdão é uma coisa muito boa para você. Perdão não é bom para o outro, não, é bom para você. Em primeiro lugar, é bom para você. O outro vai se sentir mais leve, vai se sentir feliz porque ele foi perdoado. Problema dele, o que ele vai fazer, ele não precisa nem saber que você perdoou. Porque se ele não te pediu perdão, você não tem por que tirar o peso da cabeça dessa pessoa do que ela fez, não tem porquê. Se ela te pediu perdão, aí tá na tua mão você falar te perdoo ou não perdoo, mas mesmo que você fale te perdoo, você não tá dizendo para ela que tá tudo bem e que agora você acha que ele pode até fazer de novo. Não, pelo amor de Deus, não. Então vamos entender o perdão. Aí continuando o texto dela. Que não devo e não quero perdoar. Tá. Também me dói que essa pessoa não vai ser punida por isso e sinto que a vida me puniu pelos meus erros. Então, quando você perdoa, você para de olhar a vida da pessoa, se ela foi punida, se ela está vivendo bem, se ela está vivendo mal, pouco te interessa o que continua acontecendo com essa pessoa, porque é uma realidade da vida. Coisas ruins acontecem para pessoas boas, coisas boas acontecem para pessoas ruins. A gente gosta de ter uma sensação de que a vida é justa, mas é um caos, as coisas vão acontecendo aleatório, né? E você sente que a vida te puniu pelos seus erros imensamente menores que esse ser abjeto. E isso me causa muita revolta. Então para de se comparar com a pessoa, para de comparar o seu peso, a punição, o tanto que você carrega. Eu acho que já vai te ajudar bastante de só de separar, sabe, eu vou fazer o que é melhor para mim daqui para frente, o que tiver. E isso vai reduzir a sua revolta. A vida te puniu, você errou, ok. Vamos entender então essa punição. Se você errou de fato, a punição serve para você falar, opa, tenho coisa para aprender aqui, não para comparar com outra pessoa. E aí outra pessoa coloca, como compensar o trauma de uma criança que sofreu um abuso? Como assim? O que aprender nessa situação? Tem muito a aprender. Você tem a aprender que aquele agressor está mostrando o quanto que existe de gente ruim no mundo, o quanto existe de gente, sabe, às vezes as pessoas perdoam, tentam perdoar, não, amenizar, falando, não, porque tinha problemas, não, porque tinha... Não, os problemas psicológicos pouco se misturam no caráter da pessoa. Uma coisa é índole, uma coisa é caráter. Então a gente aprende que o mundo tá cheio de gente de má índole. A gente aprende que o que essa criança pode aprender é que ela não teve culpa nessa história. Ela não teve culpa por ter sido interessante, por ter chamado atenção, não teve culpa por não ter se defendido, que muitas vezes as crianças crescem, viram adultos com esse peso de que eu não me defendi, eu não percebi. Não, a criança não percebe mesmo, a criança confunde aquilo com atenção. E só depois que cai a ficha e que ela fala, não, aquilo foi muito ruim, é por isso que eu tô me sentindo mal desde então. Porque a coisa foi feita escondida, às vezes pede segredo, pede silêncio para a criança, e a criança acha que tem uma coisa ali, né, junto dos dois, uma coisa importante. Depois vai perceber, não, estava pedindo segredo porque estava sabendo que ia ser punido por outras pessoas. Então é isso que a criança aprende, que ela não é isso que aquele agressor estava
fazendo ela pensar que ela não é um objeto, ela não é fraca, porque se ela está numa situação, num momento de vida que ela não está entendendo, ela simplesmente era uma outra pessoa, não tinha condições. E ensina essa criança que ela sobreviveu a uma coisa terrível, ela sobreviveu e ela pode perceber que ela tem força. Ela tem força para muito mais coisas, que agora ela pode ter um radar mais alerta, ela pode ajudar outras pessoas com relação a essa mesma situação, pessoas que passaram por situações parecidas, ela pode orientar, ela pode acolher, ela pode falar, eu sei o que é isso que você está passando, o que você passou. Então tem, horrível, claro, que preferimos evitar a qualquer custo esse tipo de coisa, mas o aprendizado, como eu falo, é quase que inevitável. Aí outra pessoa pergunta, oi, boa noite, tem passo a passo para isso? Mais ou menos, não tem um passo a passo que serve para todo mundo, que esse primeiro passo é o que todo mundo tem que fazer, esse segundo passo, mas tem situações mentais para a gente ir elaborando e trabalhando que pode ser bastante útil. A primeira é não jogar o passado debaixo do tapete, não tentar, vou tentar não pensar nisso. Quanto mais você tenta não pensar, mais a coisa fica lá te cutucando. Às vezes para algumas pessoas ajuda, eu fazia muito esse exercício de trabalhar imagens mentais da pessoa recriando a situação, mesmo sendo muito dolorosa, claro que na hora que ela está pronta para isso, né, nem sempre é o momento, mas ela recriar imagens mentais daquela situação e colocando ela agora ao lado dela antiga e defendendo ela e falando, não, vem cá, isso que você está fazendo, você não vai fazer não, é muito errado, e argumenta, e fala, e faz, só não vai ser uma pessoa pior do que aquele ser, né, porque não é o caso de te transformar numa pessoa vingativa, o caso é de você perceber que, mesmo que numa imagem mental você se posiciona com o agressor, não importa a realidade, importa a sensação, a emoção é verdadeira, mesmo que a cena não seja verdadeira, a emoção é verdadeira, a emoção de você falar, poxa, eu fiz, eu falei, eu me defendi, eu impedi daquela pessoa ter feito aquilo, mesmo que tenha impedido mentalmente. E até sentir compaixão pela pessoa, por ela ter sido tão limitada, tão cruel, tão abjeta, como falou a paciente acima. Então, um dos últimos e vai andando em paralelo passos, é você se fortalecer, é você saber quem você é, saber a força que você tem, você não está nem percebendo, saber o quanto que você pode ser grande com você mesma em outras coisas, em tudo que você faz, e que isso não precisa te contaminar em todos os aspectos da sua vida. Percebe? Agora aqui uma colocação interessante. Notei nas minhas sessões de análise que não se dá foco nos traumas. Os lacanianos, essa é uma outra abordagem que eu não conheço, eu nunca estudei Lacan, não sei porquê, não apareceu. Acho que eu estudei alguma coisa na faculdade. Isso é até interessante, que as pessoas, quando eu vejo o paciente procurando uma abordagem, escolhendo a abordagem. Eu que sou psicóloga há quase 40 anos, eu não conheço todas as abordagens, eu acho muito cruel que o paciente escolha, nem os psicólogos conhecem todas, não existe muito bem uma triagem, para o seu caso essa abordagem é boa, para você essa abordagem é melhor. Existe você encontrar um profissional com quem você sente ali uma sintonia, que você percebe que você pode contar, você percebe que está trabalhando, está andando, isso que é importante. Mas enfim, continuando aqui. Os lacanianos centram na responsabilização. Somos convidados a nos implicar nas nossas dores. Uma coisa é o evento, o acontecimento traumático, outra coisa é a forma como lido com isso hoje. O problema é esse. Essa é uma filosofia de Sartre, falou uma coisa parecida, uma coisa é o que fazem com a gente, outra coisa é o que a gente faz com o que fazem com a gente. E essa frase é repetida em palavras diferentes por muitos autores, e eu acho que sim, que é muito verdadeiro. É muito mais importante você focar no que você vai fazer com o que fizeram com você do que no que
que fizeram com você. Porque se você focar só no que fizeram com você, você fica paralisado lá naquele momento, você não sai dele. Se você puxar o foco para você, você começa a andar. E também tem a questão da vitimização. A gente adora esse lugar, né? De certa forma, sim. A vitimização, ela pode até ser importante no primeiro momentinho, 1% de todo o processo, porque a vitimização te ajuda a falar, a reconhecer aquilo foi ruim, aquilo, sabe, não devia ter acontecido. E só que continua daí pra frente, não parar na vitimização, que tem pessoas que não se acredita que dá pra fazer mais alguma coisa além disso. E fica no vitimizar. E vitimizar é escolher não fazer nada. Eu escolho ser vítima, eu escolho acreditar que eu não consigo, não posso, não quero, não vou fazer nada e não faço e fico só aqui. Então eu acho que você pode perceber com clareza assim o que aconteceu e buscar estratégias para lidar com essa coisa. Aí tanto a terapia lacaniana como qualquer outro, cognitivo comportamental, psicanálise junguiana, todas vão te dar formas de você ir se trabalhando, de perceber em você o que você tem hoje para lidar com aquela situação que já aconteceu, que não tem o que fazer, que já foi, que já está no passado. Mas hoje você existe, você está com você hoje e você tem muito para fazer com o seu eu de hoje. Aí outra pessoa coloca, mas e quando continuamos a repetir inconscientemente o evento traumático em diferentes contextos? A repetição é inconsciente, independente da aceitação. Reviver o trauma pode ser uma tentativa de solucionar. Você fica revivendo o trauma porque tem algum cantinho em você falando, eu quero ver se agora eu consigo evitar, agora eu consigo me defender, se agora eu consigo fazer diferente. Só que se você fica repetindo o mesmo trauma, você não consegue fazer nada de diferente, só fica fortalecendo a dor. E também ficar repetindo também tem o sentido da pessoa se manter na prisão do acontecido, considerando que o tempo parou. Tem que ter um trabalho psicológico de percepção de que o tempo não parou, o tempo continua, a vida continua, outras coisas continuam. Então tem que continuar um trabalho para superação. Tem que se fazer uma terapia. Tem coisas que são muito fortes, que as pessoas, eu sei que muita gente é difícil de bancar uma terapia, é uma coisa que... Eu estava vendo uma entrevista com um africano ontem, e ele falando que terapia é uma coisa para quem já está num outro nível, não é para nível de África, onde tem o basicão. E a gente sabe que Brasil tem muito que o basicão não é atendido. Então eu sei que a tentativa, claro que eu desejo que as pessoas consigam solucionar sozinha, mas o profissional está aí, ele existe porque a necessidade existe. Então vamos tentar o melhor que puder. Aí outra pessoa coloca, fui vítima de violência psicológica por 8 anos e as inseguranças estão me consumindo no meu novo relacionamento. O engraçado é que tudo que vivenciei de ruim nesse novo relacionamento acontece o extremo oposto. Ele é tranquilo, mas na minha mente não. Sempre acho que vai acontecer a mesma coisa. Tá aqui outra forma de reviver o trauma. Mais pra frente, em algum lugar, coloquei mais um comentário de uma pessoa que mostra também uma terceira forma diferente de ficar revivendo o trauma. A expectativa, você ainda não se desligou de que cada pessoa é uma pessoa nova, é uma pessoa diferente. E a gente tem essa tendência, um tanto que natural, de generalizar. Se um japonês vai muito bem numa prova de matemática, você sai achando que todo japonês é bom de matemática. Daí é até a base do preconceito, é a base, a generalização, aquela sensação de que o que aconteceu num determinado momento na minha vida com um determinado tipo de pessoa, todas as outras pessoas vão... A gente precisa sair, de desbloquear essa generalização, entender o que é diferente, aí a terapia trabalha muito bem isso também. Outra pessoa coloca uma situação de novo, a família nessa história do abuso. Na minha infância eu era a única que tinha um computador no meu quarto. Aí eu já penso, essa pessoa tinha uma família que cuidava dela, que prestava atenção nas necessidades. Olha, um computador para você fazer lição, para você fazer suas coisas, que legal, né? Então é uma família que cuidava dela, né?
Aí ela coloca, por conta da minha mãe sempre buscar o melhor pra gente. E o meu tio, o irmão dela, que já era adulto, morava do lado e morava com os avós. Sempre pedia para usar o meu computador, ficava horas trancada no meu quarto. Eu morria de ódio que eu não podia entrar no meu próprio quarto. Um belo dia eu fui olhar o histórico do navegador e o imbecil nem para apagar os seus rastros nojentos. Nunca contei a ninguém na época, mas depois de adulta, tá vendo? Por mais que tenha uma família amorosa que cuida, o fato dela nunca ter contado isso na infância para alguém, significa que ela ou não percebeu, não tinha informação de que ela tinha que alertar os adultos das coisas perigosas, ou ela não sentia confiança de que, olha, eu posso sentar, posso falar sobre isso, vocês vão me entender, vocês vão dar importância para isso. De alguma forma essa informação não chegou, apesar de uma família muito cuidadora. Depois de eu perceber que eu não considero que aquilo foi um tipo de abuso, sim, de violar meu espaço. PS, depois disso, minha tia, a irmã dele, também usou o meu computador para mandar nudes. Na época era câmera digital, tinha que passar para o computador. A burra não apagou a pasta de fotos e tive uma visão de horrores. Imagino. Mas como já era pré-adolescente, confrontei e a idiota ainda negou. Só que ela tem uma verruga na parte do corpo e não tinha como negar. Considero um trauma emocional. E eu acho que o interessante disso tudo é ela não mencionar, significa que não ficou marcante a defesa da família dela, do pai e da mãe, de se impor diante da tia e falar, vem cá, sua idiota, como ela mesma, palavra que ela colocou aqui, que você fez? O que está acontecendo? Você não tem esse direito. Ela não relatou porque se aconteceu, não foi forte o suficiente, não foi significativo o suficiente, ou talvez não tenha acontecido porque é comum as famílias passar a mão na cabeça dos adultos e falar, a criança aguenta, daqui a pouco esquece, eu não quero me indispor com a minha irmã, eu não quero... Quando tem situações que você tem que se indispor, sim, você tem que colocar os pingos nos is, você tem que se posicionar, mas adulto tem essa mania de ficar protegendo outros adultos e enfim, aí dá esse tipo de coisa. Mas aí, para aliviar um pouquinho a nossa, uma pessoa coloca traumas, perdas, abuso da infância, abandono, doenças psíquicas, revolta. Passei por tudo isso. Hoje, com 57 anos, estou cuidando de mim, do meu psicológico e me descobrindo, aos poucos chego lá. É isso, gente, aos poucos chega, tem esperança, sabe? Muita gente tem essa vida bastante sofrida mesmo, de traumas, enfim. Aí outra pessoa colocou parecido também. Quando nasci, logo em seguida minha mãe foi internada numa clínica psiquiátrica. Ouvi dizer quem cuida de mim era a família quem cuidou de mim era a família do meu pai, depois meu avô materno levou minha mãe e eu para casa dele, e meu pai brigava muitas vezes com a família da minha mãe, porque eles não deixavam, eu acho que não deixava vê-la, não deixava meu pai me levar para a casa da minha avó paterna para me ver. Cresci em uma família tóxica, mas sobrevivi. De certa forma ela encontrou forças, encontrou uma forma de olhar para tudo isso, se separando do problema. O problema é deles, eles são complicados, eles são os tóxicos. Eu fui colocada nessa família, caí de paraquedas nessa história. E aí você dá uma ajudada para sobreviver, com você separando e percebendo que você não é o problema, você não é nem parte do problema. Outra pessoa colocou, tenho tantos traumas de infância que atrapalha muito na minha vida hoje em dia. É o que o trauma faz, atrapalhar a tua vida hoje em dia. Meu filho tem 21 anos, descobri que ele tem uma depressão profunda. Graças a Deus consegui uma vaga no SUS, no psicólogo e psiquiatra. Espero de coração que meu filho amado se levante e se alegre. Mãe, a tua parte é apoiar esse tratamento, tá ajustando, ajudando a ver se tá tomando a medicação, se tá indo mesmo nas consultas, porque isso é muito importante, fazer o acompanhamento e a família não acusar, não culpar, não falar que não, você é assim, porque não sei o que, se foi diagnosticado, tem uma depressão, está sendo tratada por psiquiatra, a gente tem que dar apoio para que essa pessoa se recupere, e é possível sim. Outra pessoa, carrego tantos traumas de infância, de falta de carinho, de atenção, e hoje vejo o mal que isso me fez.
Eu acredito que na minha bagagem acabei carregando um pouco do que passei. É como se eu não soubesse expressar amor. A gente repete o que recebeu. Expressar o amor que sinto por minhas filhas. É como se isso estivesse no meu interior. É confuso, mas às vezes me vejo tendo as mesmas atitudes que minha mãe tinha comigo. Olha como é importante a gente trabalhar esse ciclo. Por favor, pelas suas filhas, por você, pelo seu relacionamento com elas. Trabalha essa questão. As suas filhas também não têm... Como você não teve culpa nenhuma de ter tido a mãe que teve, as suas filhas também não têm culpa nenhuma de ter uma mãe que sofreu também esse tipo de coisa. E às vezes é o filho, os filhos que dão oportunidade e força para você falar, eu preciso vencer isso aqui, porque eu não posso continuar mantendo essas sequelas e repetindo nas gerações, e é essa força que o filho dá que você usa para você se cuidar, se tratar, melhorar o que tem em você, cortar essa parte que você recebeu da sua mãe e falar, não preciso, não sou minha mãe, não vou repetir o que ela fez, é outra pessoa, eu tenho coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de ser amorosa, gosto de ser carinhosa com minhas filhas, claro que isso vai ser tudo de bom para suas filhas. Pensa muito nisso e usa essa força. Aí outra pessoa coloca, acho que é impossível viver muitos anos sem ter traumas, talvez o importante seja avaliar periodicamente a maneira como funcionamos. Sim, eu também acho porque alguma coisa te marca, você é um ser humano, você tem suas sensibilidades, alguma coisa te marca, de repente é alguém que te xinga na rua, que te impacta, que você fala, pera lá, que é isso, quem eu sou, porque essa pessoa fez isso, e aquilo você tem que rever, reolhar e falar, quanto que isso está me impactando, quanto que eu estou deixando me impactar, né? Vamos pensar na paciente lacaniana que se responsabiliza pelo que aconteceu. E outra pessoa colocou parecido, não sei, acho que no fundo todo mundo carrega algum trauma, mesmo que a pessoa tenha tido uma vida muito afortunada. E sabe que é verdade? Tem uma educadora que eu gosto muito de ouvi-la, é do Instagram, Ivana Jauregui, que ela conta que uma vez reuniu as crianças e perguntou para elas, ela estava querendo entender essa questão de trauma, quanto de trauma que as crianças teriam ali. Ela perguntou para eles, e aí, vocês lembram de o que vocês têm na memória, o que vocês lembram de alguma coisa que aconteceu com vocês que vocês não gostaram e que, né, você lembra ainda disso? Ou seja, estava perguntando do trauma. E aí as crianças começaram a relatar coisas que ninguém jamais imaginava. Uma falou assim, uma vez meu pai começou a fazer coceguinha em mim, eu pedi para parar e ele não parou. Provavelmente esse pai fez coceguinha por mais 2 segundos. Mas na cabeça da criança, para quem é pequeno, aquilo é uma eternidade. Eu pedi para você parar, eu não quero coceguinha, e continuou. A criança lembrou disso. A criança não lembrou de coisas outras pesadas que talvez tenha até acontecido, ou um grito que ela levou, uma bronca, que talvez para a mãe aquilo, ai meu Deus, traumatizei meu filho. Às vezes não foi aquilo que traumatizou, foi a coceguinha que traumatizou. Outra criança falou que ela ficou perdida na loja. Como ela conhecia os pais, e a mãe nunca relatou nada parecido, conversava muito, tinha muita interação com os pais da escola, ela falou assim, essa criança ficou perdida numa loja, ela ficou perdida também por 2 segundos, né? Tipo assim, a criança sai para um lado, a criança olha, vem cá, até chamar, até que a criança ouvir segundos que para a criança foi traumatizante. Eu fiquei perdida na loja, não achava minha mãe. E aquilo para ela marcou. Pode ser que ela cresça e não vai lembrar nunca mais disso, mas ela cresce com a sensação de eu posso perder as pessoas que eu amo muito, eu preciso tomar muito cuidado, ficar muito atenta, senão as pessoas que eu amo somem da minha frente. E você não sabe por que você tem essa sensação de que as pessoas... E dá para evitar um negócio desse? Não dá. Foi maldade? Foi crueldade? Não foi. Então a gente tem traumas até de situações que nem foram cruéis, que nem foram de gente mau caráter, de má índole. Não, coisa que vai acontecendo. Então é verdade, no fundo todo mundo carrega algum trauma. Outra pessoa colocou a frase de Nietzsche, o que não me mata me fortalece. E essa frase eu entendo ela, se você entender diferente me coloca, eu entendo ela dizendo assim, se eu sobrevivi, sinal que eu tive que ser forte. Se eu tive que ser forte, sinal que eu tenho essa força. Encontrei ela, nem sabia que tinha, mas descobri ela. Então agora eu sou mais forte que antes. Eu leio essa frase nesse jeito.
Outra pessoa, doutora Marisa, você poderia abordar em algum vídeo sobre os motivos que levam filhos de mães narcisistas a se portarem de forma autodestrutivas, abusarem de drogas lícitas? Essa pergunta era enorme, mas como tudo o relato se resume nessa primeira frase, eu mantive aqui. E por que filho de mãe narcisista se porta de forma autodestrutiva? Seguinte, porque muitas vezes por trauma, porque mãe narcisista também fala e faz coisas assim do arco da velha, mas é aquilo que eu digo, ficou adulto, cresceu, você vai se autodestruir uma vida inteira, esbarra muito na sua escolha de que eu vou ficar aqui me vitimizando, me lamentando, eu não sou ninguém, eu não posso, eu não consigo, então vou fazer coisas ruins para mim mesma porque fizeram coisas ruins para mim. A pessoa, ela tem condições, é um tanto de escolha dela, fala, eu quero acordar, eu quero mudar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero buscar um tratamento, eu quero buscar quem me ajude, eu quero buscar informação, eu quero entender o que é isso. Outra pessoa, tenho traumas que até hoje repercutem em tudo que eu faço, às vezes estou numa, aquela situação que eu falei, às vezes estou numa situação e falo de coisas de 1900 e bolinha, depois fico sem jeito, com vergonha, porque soltei situações, nada a ver com o que estava ali acontecendo. Fico me desculpando de tudo que soltei, faço associações às vezes da cor da pele, do sorriso, da empatia que está tendo comigo. A conversa sai do rumo, bem comum acontecer isso. Olha, não é tão raro assim não, viu? A gente conversando com pessoas, acho que você que está me ouvindo, talvez já tenha lidado com pessoas que você está falando uma coisa, ela está entendendo outra, totalmente diferente. Ou ela começa a colocar assuntos que você fala, meu Deus, da onde que ela foi puxar aquilo? Dos traumas dela, ou do conteúdo interno dela, às vezes não é o trauma, mas coisas muito fortes ali, que são muito presentes internamente, ela tá transbordando, então você fala que você viu um carro azul, ela fala, nossa, azul, eu lembro do azul do céu, um dia que aconteceu tal coisa, num dia de céu azul, aí você fala que isso tem a ver com o carro azul. Porque ela está transbordando, é o que está acontecendo contigo, você está transbordando, a pessoa está falando uma coisa, você solta outra, de repente você solta coisas tão íntimas suas, tão pessoais, que a pessoa nem entende, e também não é o caso de colocar para ela, porque ela não vai ter o que fazer com isso, ela não vai saber o que fazer com isso. Então a repetição aí de novo, tudo aquilo que eu já falei. E para fechar, uma última declaração que eu achei bem bacana, é uma pessoa que participa bastante, pela foto me parece bastante jovem, mas, e como eu digo, eu não boto o nome aqui, né, no vídeo dos comentários, apesar de ter o nome lá no comentário, ficar publicado, eu acho que seria extrapolar, mas enfim, tá aqui ó. A dor do abandono na infância quase estagnou a minha vida, mas se não fosse por esse trauma, eu não teria conhecimento do quão forte eu sou. Tudo que eu falei até agora, essa pessoa vem e me coloca. Usei isso como combustível para me aprimorar e conseguir olhar para dentro de mim mesmo, percebendo que apesar de muitos defeitos, eu até que tenho qualidades. O tempo passou, fui adotado, estudei, trabalhei, me apaixonei, até amei. Enfim, segui com a vida, ainda tenho metas e objetivos que só eu poderei realizar, só você, pois ninguém fará isso por mim, isso é ótimo, pois me mantém motivada a viver. Tá vendo? É possível, a gente tem exemplos, essa pessoa conseguiu sozinha, mas a gente não precisa ter vergonha, nem se sentir mal, nem se achar pior se você precisar de ajuda. Precisar de ajuda também e buscar ajuda significa que você está sendo forte o suficiente para buscar essa ajuda, você não está se entregando, você não está se largando para o destino que tiver que te apresentar. O que você achou disso tudo? Coloca também aqui nos seus comentários, ou nem se você colocar um bom dia, você sabe que comentários também dá uma ajudada no canal. Nem se eu colocar um bom dia, boa noite, tô aqui, oi, manda um tchauzinho. É uma coisa, já é uma forma de você retribuir também ao canal. E se chegou até aqui, sinal que você gostou, deixa seu like, é uma forma simples de retribuir. Tem o botão valeu para quem quiser contribuir de uma forma mais concreta, a gente agradece. Obrigada por me assistir.